Torcedores do céu e da terra, torcedores do meu coração. Eu sou o Vinícius Salles e voltei para trazer o resumo de tudo que aconteceu nessa sétima rodada do Campeonato Carioca 2025 para você. E neste sábado, abrindo a sétima rodada do Campeonato Carioca, o Vasco recebeu o líder Volta Redonda no Kleber Andrade, em Cariacica, Espírito Santo. Com o primeiro tempo muito morno de ambas as equipes, com pouca criatividade, terminou 0-0 o primeiro tempo, sem muita coisa a acrescentar, diferente do segundo tempo, que já começou totalmente agitado. Aos 7 minutos, o zagueiro João Vitor do Vasco fez um gol contra, uma infelicidade do zagueiro, abrindo o placar para o time do Voltaço. Mas logo depois, Jair do Vasco sofreu um pênalti, convertido pelo Vegete. Vegete batendo tranquilamente, empatando a partida. Mas logo aos 18 minutos, o Bruno Santos fez um golaço de cobertura, deixando sem reação o goleiro vascaíno. Aos 18 minutos, botando novamente o Voltaço em vantagem na partida. O líder, até então, mais líder do que nunca, né? Com os 2-1. Mas no finalzinho da partida, o Vegete conseguiu empatar novamente para o Vasco, ali nos acréscimos do segundo tempo. E assim terminou a partida, 2-2, mantendo o Volta Redonda na liderança com 13 pontos. Logo embaixo, o Vasco em segundo também com 13 pontos. Próximo compromisso do Volta Redonda vai ser na próxima quinta-feira, às 20 horas, no seu estádio Raulino de Oliveira. Ele vai pegar o Maricá, tentando manter essa liderança, né, em busca da classificação na semifinal. Por sua vez, o Vasco da Gama vai ter o clássico da rodada. No Mané Garrincha, na quarta-feira, às 21h30, o Vasco vai enfrentar o Fluminense. Fluminense já com pouquíssima chance de se classificar para a semifinal. E o Vasco está bem encaminhado ali, tentando manter. Vai ser o clássico da rodada e vai ser um grande jogo. Vamos aguardar, né? E no domingo, às 21 horas, no Maracanã, que belo horário para ter jogo do Campeonato Carioca, hein? Às 21 horas, o Fluminense recebeu no Maracanã. É a reestreia do Tricolor no Maracanã, recebendo o Boa Vista. Os dois times que estão lá na parte de baixo da tabela, o Fluminense, que vem fazendo suas contas para tentar se classificar para a semifinal, se complicou mais ainda. Por quê? Um jogo, no primeiro tempo, que não teve muitas emoções, mas o Tricolor vinha finalizando mais. Finalizações sem muito perigo, né? Mas o Fluminense impôs um volume maior de jogo que o Boa Vista. Porém, estava pecando na última parte ali do campo, né? Na finalização não estava muito legal. Terminando 0-0. Segundo tempo, o Fluminense fez substituição, entrou o garoto Riquelme, que esse camarada aí, meu irmão, anota esse nome que esse garoto aí vai dar o que falar. Já mudou totalmente o time. Riquelme entrou e o time começou mais intenso para cima do Boa Vista, estava virando ataque contra defesa, empilhando finalizações em cima de finalizações. Sendo que aos 12 minutos, num contra-ataque muito rápido, o Boa Vista abriu o placar com um cria de Xerém, ex-jogador da base do Fluminense, veio lá de Xerém, o Marcos Paulo. É o primeiro gol que ele faz contra o Fluminense, abrindo o placar para o Boa Vista. Assim o Boa Vista botou 1-0 no placar. E o Fluminense continuou. O Mano fez substituições, botou o time para dentro, botou o time para cima do Boa Vista. O Fluminense sempre com mais volume de jogo. Entrou o Canóbio, entrou o Serna. Então o time foi mais para dentro, foi para cima, mas continuava com meus erros. Na finalização, na parte final da jogada, continuava errando. E assim, aos 38 minutos, numa bela jogada, o Fuentes achou de lateral para lateral, né? O Fuentes achou o Samuel livre na área e rolou para trás, com uma pancada pro gol. O Samuel conseguiu empatar a partida. Resultado que o final foi esse. Foi 1-1, aos 38, foi 38 o gol do Fluminense, né? Finalizando 1-1 a partida. Resultado que não foi péssimo para todas as duas equipes. Os dois seguem lá embaixo na tabela. Com esse resultado, o Boa Vista continua com 8 pontos na nona colocação. E o Fluminense em décimo, com apenas 7 pontos. Apenas 7 pontos. E assim o Tricolor das Laranjeiras vai se complicando. Alguns já vão dizendo que o Mano está balançando no cargo, que já querem que o Mano saia. Então, começo de ano,
por enquanto não está muito diferente do ano passado, do final do ano passado não. O Fluminense está ali sofrendo. Mas vamos ver nos próximos capítulos o que vai acontecer, né? Próximo compromisso do Fluminense vai ser o clássico da rodada. Nesta quarta, como eu havia falado antes, no Mané Garrincha, em Brasília, o Vasco da Gama vai receber o Fluminense lá em Brasília. Quarta-feira, 9h30. O Boa Vista, por sua vez, também nesta quarta, vai até Bangu. Jogo às 18 horas, Bangu e Boa Vista. O próximo compromisso do Boa Vista. E na tarde desta segunda-feira, finalizando a rodada, o Madureira recebeu o Maricá em Conselheiro Galvão, Madureira. Então, um jogo, o Maricá irreconhecível, né? O Maricá que até a penúltima rodada era o líder, vinha sendo destaque do campeonato, foi um jogo de ataque contra a defesa. O Maricá vem sofrendo nos últimos jogos a falta do Denilson e a falta do zagueiro Sandro. Parece que esses dois modificaram bastante o time. O primeiro tempo foi 0-0, mas foi total volume de jogo do Madureira. Madureira indo para cima, Madureira finalizando mais, o Maricá pouquíssimas vezes conseguindo ir ao ataque. E no segundo tempo, não mudou em relação ao primeiro tempo. Madureira continua atacando, finalizando e o Maricá não tinha reação. Quando aos 18 minutos, o Madureira abriu o placar com o Marcelo. 18 minutos, o Marcelo fez de pênalti, abrindo o placar para o time do Madureira. E assim foi mantendo até o final do jogo. O placar final foi 1-0. Madureira foi bem superior ao Maricá, né? E porque era a chance do Volta Redonda perder a liderança. Se o Maricá ganhasse essa partida, o Volta Redonda ia perder a liderança para o Maricá. O Maricá voltaria para a liderança. Mas não foi o que aconteceu. O Maricá, a segunda derrota no campeonato e foi caindo mais na tabela, né? Como não era esperável. Era líder até então. Só que vem caindo o rendimento do Tsunami. Com esse resultado, o Tsunami continua ali na quarta colocação, continua na zona de classificação, né? Está ali em quarto com 11 pontos. E o Madureira, por sua vez, subiu ali a tabela, foi para a oitava posição com 9 pontos, ultrapassando Fluminense e Boa Vista. O time de Madureira ali, na mesma situação do Fluminense, né? Tem que fazer uns cálculos ali para ver se consegue classificação, muito difícil. O Maricá ainda tem bastante chance, né? Mas assim ficaram os dois na tabela, depois desse resultado. O próximo compromisso do Maricá vai ser o Volta Redonda, lá na Cidade do Aço. É jogo de 6 pontos, como se fala, né? Porque ali o Maricá pode ir a 14 pontos e ultrapassar o Volta Redonda. Ou o Volta Redonda pode se distanciar mais ainda. Então, próximo compromisso do Maricá é na quinta-feira, às 20 horas, na Cidade do Aço, contra o Volta Redonda. Já o Madureira vai receber no Conselheiro Galvão, vai jogar novamente em casa contra o Sampaio Correia, na quinta-feira, às 16 horas. Essa rodada ficou com um jogo a menos, que seria o Flamengo e Botafogo. Esse jogo foi adiado para o dia 12, correto? Conforme os dois disputaram a Supercopa Rei, né? Que é o campeão do brasileiro contra o campeão da Copa do Brasil, que foi neste domingo. O Flamengo foi campeão, assim, com sobra, ganhando de 3-0. Depois o Botafogo foi lá, fez umzinho. E o Flamengo se consagrou campeão da Copa Rei. Então esse jogo foi adiado para o dia 12. Com isso, essa rodada ficou com um jogo a menos. Então, como finalizou a rodada Madureira e Maricá, a classificação ficou desta maneira. Em primeiro colocado, com 13 pontos, o líder Volta Redonda. Logo ali em segundo, com também 13 pontos, o Vasco da Gama. Em terceiro, o Nova Iguaçu, com 12 pontos. E em quarto, fechando ali a parte de classificatória para a semifinal, o Maricá com 11 pontos. Você vê que os 4 primeiros colocados estão bem próximos do outro. A diferença do primeiro para o quarto é de 2 pontos. O Flamengo vem logo em quinto com 10 pontos, com um jogo a menos, né? Em sexto, também com um jogo a menos, o Botafogo com 9 pontos. O Fluminense só vai aparecer em décimo com 7 pontos. Tricolor da Laranjeira com pouquíssima chance de classificação, né? Então já começou a fazer as contas lá. Em décimo, o Fluminense com 7 pontos. Inacreditável, né? E o Lanterninha Bangu com apenas 2 pontos.
O Bangu já virtualmente rebaixado com 2 pontos na última colocação. E esse foi o resumo da 7ª rodada. Eu sou o Vinícius Salles, se você gostou do conteúdo, curta o nosso vídeo, compartilha para os seus amigos e não esqueça de ativar o sininho, porque com ele ativado você vai receber a notificação dos próximos vídeos. Valeu, galera! Um forte abraço para vocês e até o próximo. Fique com Deus!